importante. Muitas vezes tem pessoas ali que estão só de olho em nós. Quem era aquele pinguço lá, aquele engaiado, o cachaceiro, como chamam lá no Nordeste, né? E hoje está aí pregando a palavra. Isso era eu, isso era o Oriente. Onde nós estamos para a glória de Deus? Aqueles que nos viram lá atrás, que diziam não vale nada. Hoje estamos aqui para a glória de Deus. Amém. Para levar o testemunho do que Ele fez na nossa vida, do que Ele faz na sua vida, se você crer, se você obedecer, se eu obedecer a palavra dele. Não importa qual seja a situação, a área da sua vida. Ele quer salvar, Ele quer mudar, Ele quer transformar. Mas você tem que querer. Você tem que colocar diante dele, você tem que clamar a Ele, você tem que buscar Ele. Tem que obedecer a direção que Ele dá através da palavra. Sim. Nós vemos que essa mulher, o filho dela ia ser levado como escravo. Mas ela foi a fonte certa. Ela foi a fonte da vida, que é Jesus Cristo. Ela foi até o homem que era representante de Deus naquela época. E hoje somos nós, representantes de Deus nessa terra, embaixadores de Deus aqui nessa terra. E pela misericórdia de Deus, Ele nos alcançou. Ele nos transformou, mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Mas isso não quer dizer que nós vamos viver uma vida num palácio, vamos viver uma vida no meio da riqueza, não. Porque muitas vezes aquele que tem muito nessa terra nem quer saber de Deus. Muitos que foram abençoados por Deus hoje já nem vão mais na igreja, já nem buscam mais a Deus. Sim. Porque eles deixaram de olhar para Jesus para olhar para a bênção, olhar para as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo é bom. Você ter o suficiente para você viver é bom. Você ter um carro bom é bom, mas não vai te dar salvação. Mas não vai levar você para a vida eterna. E nem você vai levar nada do que está aqui, do que é daqui. Nada vai, tudo vai ficar aqui. Você vê hoje família sendo destruída por o que o pai construiu a vida inteira. Filho matando, irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, por quê? Por causa da herança, por causa dos bens dessa terra, que vai ficar. Então nós temos que nos colocar diante de Deus, nós temos que chegar diante desse Deus e colocar nossa situação, aquilo que está nos inquietando, aquilo que está nos preocupando, colocar diante de Deus, porque essa mulher fez. Suplicar, clamar, gritar como Pedro gritou: Senhor, salva-me. Deus estendeu a mão e o salvou. Mesmo que Jesus disse que a fé dele era pequena, mas Jesus foi lá e ele salvou. Por quê? Ele clamou: Senhor, salva. Essa mulher foi até o homem de Deus. Foi lá e clamou a ele. Foi lá e se humilhou diante dele. Quer dizer, ela não estava se humilhando diante do homem, ela estava se humilhando diante de Deus. Porque ele era o representante de Deus nessa terra. E a palavra de Deus diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Quando nós nos achegamos a Deus e Ele nos achega a nós, Ele vem com a solução para o problema. Seja Ele qual for, não importa qual a área da sua vida. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Amém. E Ele quer operar um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Basta nós confiarmos, basta nós crermos, basta nós irmos até Ele. Nós clamarmos a Ele. A Bíblia fala que eles estavam num deserto.
já há vários dias, e a multidão andava junto com ele. Por que a multidão ia à procura de Jesus nesse período do deserto? Jesus pregava sobre o reino de Deus e curava aqueles que necessitavam. Mas aquele povo teve fome. E o povo estava com fome. E o lugar era deserto, no sol, na poeira. E o povo estava seguindo ele. Mas ele não deixou o povo ir embora com fome. Ele saciou a fome daquele povo. O pouco que o encontraram, o pouco que alguém tinha, a Bíblia diz que ele saciou a fome de mais de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E ainda sobejou, ainda sobrou. Você vê que para Deus, o pouco que nós achamos que é pouco e não é nada, para Deus é o suficiente. Vamos lá em Marcos 9, para não ficar só na palavra. Em nome de Jesus. Evangelho, Lucas, capítulo 9. Não sei por que Marcos está aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 10 ao 17. Lucas 9, 10 ao 17. Você vê aqui, os discípulos têm chegado de uma missão que Jesus tinha dado para eles. Os discípulos estavam cansados. Jesus tentou levar os discípulos para uma área, mesmo no deserto, para repousar, para descansar. A multidão foi junto. A multidão foi junto. Versículo 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, Jesus tomou eles com ele, levou eles junto. Retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Você vê que Jesus levou, a intenção de Jesus era descansar, ter um repouso com os apóstolos. Da vez que os apóstolos tinham chegado da missão, mas a multidão foi atrás dele. Por quê? E o que Jesus falava era do reino de Deus, era da salvação, era da vida eterna. E curava os que estavam enfermos, os que estavam doentes. Eles viam o que Jesus fazia. Eles viam Jesus operar o milagre. E o seguiam. Mesmo no deserto, mesmo no sol, mesmo da poeira, mesmo eles estando a roupa tudo suja, muitos deles até mesmo com sede, mas seguia ele. E hoje as pessoas têm carro novo, portão eletrônico, tanto vai estar chovendo como fazendo sol, só aperta o dedo, nem se molha, mas não querem buscar Deus. Não querem ir para a casa de Deus, não querem se esforçar. E se não tiver esforço, irmão, nós não vamos viver o melhor que Deus tem para nós, não. Temos que nos esforçar. Você acha que foi fácil para Jesus passar por toda aquela situação por causa de nós? Não foi. Voltando aqui. Versículo 12. E já o dia começava a declinar, a escurecer, a anoitecer. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram: despede a multidão, para que, indo aos campos e aldeia ao redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos no lugar deserto. Você vê os discípulos como que era. E hoje não é diferente disso. Tem tempos aí que você vai, faz a sua parte, faz a sua oferta, o seu dízimo. Não importa a situação que você está vivendo, não olha nem para você se você está precisando de ajuda, se você não está.
Os discípulos agiram dessa maneira, deixou eles ir embora, eles que se viram. Mas Jesus não quis, não aceitou assim. Jesus quer suprir as nossas necessidades. Não importa ela qual seja. Versículo 13. E ele lhes disse, Jesus disse, dai-lhe vós de comer. Jesus não deixou com que aquela multidão fosse mandada embora sem antes saciar a fome deles. E Jesus sabia que eles estavam com fome. Jesus sabe tudo ao meu respeito e ao seu respeito. Amém. Não há nada encoberto diante dele que ele não saiba. Nada. Não adianta nós tentarmos esconder algo de Deus. Eu posso esconder de vocês, mas de Deus não tem como. Vai chegar o dia que nós temos um acerto de conta. Chegar um dia que nós vamos estar frente a frente com Ele. Por isso nós temos que pedir perdão enquanto é tempo. Temos que liberar o perdão enquanto é tempo. Temos que nos arrepender dos nossos erros, das nossas falhas enquanto é tempo. Porque Ele diz que se nós não perdoar o pecado do nosso irmão, Ele não nos perdoa. Se nós não perdoar, Ele não nos perdoa, em consequência nós não vamos ter salvação. Nós não vamos ter a vida eterna. Nós não podemos viver com raiva, com mágoa, de X, de Y, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Temos que liberar o perdão. Uma vez Pedro chegou para Jesus e perguntou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pegar contra mim? 7 vezes no dia? Jesus disse, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 no dia. Se o teu irmão pecar, perdoa. Perdoa. Nós estamos obedecendo o mandamento de Deus. E tem muita gente que vai perder a salvação, não liberar o perdão. Às vezes é algo que para ela não é nada, é uma coisinha assim. Mas para Deus não importa se o pecado é grande ou se é pequeno. Errou, desobedeceu a voz dele, a palavra dele, o pecado. Voltando aqui, versículo 13 ainda. Mas ele me disse, dai-lhe vós de comer. E eles disseram, não temos, senão 5 pães e 2 peixinhos. Salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. O que é que os discípulos estão dizendo? O que é 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão? O que foi que a mulher disse? Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. O suficiente, o bastante para Deus operar o milagre. E libertar os filhos dela da escravidão. Aqui, para os discípulos, não é nada. 5 pães e 2 peixinhos. Para Jesus é o suficiente para operar o milagre. O pouco que você acha que não é nada, se você colocar diante de Deus, é o suficiente para Deus operar o milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, para mudar a sua história, para libertar aquele familiar que você acha que não tem jeito, mas tem jeito. Para Deus nada é impossível. Amém. Versículo 14. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei assentar em grupos de 50 em 50. Você vê que Jesus era organizado. Por que é que muita gente sofre na vida financeira? Porque não organiza. Ganha 2, quer gastar 3 no mês, aí não tem como. Você vê que Jesus é organizado. Ele mandou com que ele se organizasse, se assentasse em grupos de 50 em 50. Organização. Organização. Você vê que até Jesus nos dá um exemplo. Manda assentar de 50 em 50. A organização. Versículo 15. Assim o fizeram, e fazendo assentar a todos. Você vê que eles obedeceram a ordem de Jesus. Mandou o povo sentar em grupos de 50 e 50. Versículo 16. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu e deu aos seus discípulos,
para o exporem diante da multidão. Vou fazer uma pausa aqui. Muitas vezes, aquela bênção que Deus deu na nossa mão, por exemplo, o nosso salário. Nós olhamos achando que é pouco, que não dá para fazer isso, fazer aquilo, mas aqui era pouco. Aos olhos dos discípulos era pouco. Mas o que Jesus fez? Abençoou. Levantou ao céu e abençoou. Muitas vezes nós não temos abençoado aquilo que vem na nossa mão. Sim. O nosso salário, para que Deus venha multiplicar, para que Deus venha suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes nós temos murmurado, reclamado. Isso é pouco, isso não dá para nada. Mas se eu não me organizei antes, como Jesus organizou aqui, depois da organização, Jesus pega os pães, depois está todo mundo sentado em grupo de 50 e 50, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, levanta para o céu e abençoa. Temos que organizar, ser organizado. E aquilo que vem na nossa mão, mesmo que aos nossos olhos seja pouco, abençoar, dar graças a Deus, e você vai ver que Deus vai fazer com que aquilo seja suficiente para nós vivermos. Como uma botija de azeite for suficiente para a mulher pagar a dívida e viver do resto, viver do que sobejou. Por quê? Porque o que Deus faz é em abundância. Amém. É o suficiente para nós, vamos dizer assim, pagarmos o que nós estamos devendo e o que ficar, o que sobrar, nós colocarmos tudo em ordem. Vivermos daquilo que sobrou. Versículo 17. E comeram todos e saciaram-se e levantaram do que lhes sobejou, do que sobrou, 12 cestos de pedaços. Você vê? Jesus alimentou 5.000 homens, além das crianças e mulheres, que não fala a quantidade. E ainda sobejou, ainda sobrou. Você vê que o pouco com a bênção de Deus se torna muito. Amém. Mas muitas vezes, nós não abençoamos aquele pouco que Deus nos dá. Muitas vezes nós reclamamos, nós murmuramos. Nós não agradecemos. Nós queremos mais, mas não agradecemos. Não reconhecemos que aquilo que Deus está fazendo é o suficiente para que nós venhamos nos manter. Amém? Então, irmãos, coloca a situação que você está passando, você, aos seus olhos, você não tem como resolver. Coloca diante de Deus. Amém. Coloca. Clama a Deus. Não tenha vergonha de pôr o joelho no chão, de chegar diante de Deus e falar para Deus: Senhor, a minha situação está assim, a minha vida está assim, me ajuda a resolver. Me ajuda a mudar essa situação. E Ele vai ajudar. Amém. Glória a Deus. Ele diz em João 14:13, tudo que pedir a Ele, em nome de Jesus, Ele fará, Ele vai fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. E isso vale para a nossa salvação, para a libertação, para aquele problema que está ali afligindo, seja em que área for da sua vida. Deus é poderoso para mudar a história. Deus é poderoso para mudar a situação na sua casa, do seu filho, do seu marido. Deus é poderoso. Ele quer mudar e vai mudar. Basta você querer e você crer nesse Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Irmãos, pode ter certeza que Deus tem o melhor para nós. Deus quer nos dar o melhor. Ele já tem preparado o melhor para todos nós. Amém.
Mas muitas vezes nós ainda não enxergamos. Os nossos olhos ainda estão muito agregados às coisas dessa terra. Nós temos que olhar mais para o Senhor. Dar mais crédito à palavra dele. Enquanto é tempo. Porque o tempo é tarde. Deus tem colocado no meu coração o seguinte. Deus está falando através da palavra. As pessoas não estão dando ouvido. Hoje, nós estamos vendo muita coisa acontecendo aí perto de nós. Ele está falando através dos sinais. Vocês não estão dando ouvido à minha palavra? Não estão dando crédito à minha palavra? Eu vou falar com vocês agora através dos sinais. Então, o que eu disse que ia acontecer, está aí. Ó. Nós estamos vendo aí próximo de nós. É tempo de nós nos aproximar mais a Deus. É tempo de nós, quem não aceitou, aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador. Amém. Que Ele é o único caminho que nos leva à vida eterna. E aquele que está afastado se reconciliar com Ele enquanto é tempo. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai,